o Dia do Orgulho LGBTQIA+, o silêncio de Bolsonaro, o ministro Ctrl+C, Ctrl+V e o que foi a ditadura. A gente tá começando mais uma Cala-te Week, tô feliz de você estar aí me vendo, e mais uma semana de bate-papo. Semana passada eu tava todo calacrado com aquela alergia. Essa semana tá tudo mais resolvido, temos uma mesa nova aqui, então temos um novo posicionamento de câmera, espero que vocês gostem. E é isso, gente. Bom, primeiro de tudo, vamos falar sobre orgulho LGBTQIA+, e destrinchar essa sigla aí gigante, que todo mundo fica, porque tem um monte de letra. Gente, tomara que tenha cada vez mais letras, e eu fico feliz que essa sigla seja cada vez maior, porque cada letra dessa representa um grupo de pessoas que merece respeito, merece reconhecimento e merece estar representado, que seja por uma letra na sigla. Então, a gente tem, e vamos já destrinchar ela para ficar mais fácil aí, para quem ainda não tá habituado. L, lésbicas. G, gays. B, bissexuais. T, transexuais. Q, queer. I, intersexuais. A, assexuais. E o plus, que é o mais, que são as pessoas que não estão encaixadas em nenhuma dessas outras letras, mas que merecem o mesmo respeito, e as pessoas que antigamente falavam, os simpatizantes. É todo mundo que quiser entrar nessa luta por direitos, com respeito, né, em busca de igualdade, é sempre bem-vindo. O dia é dia 28 de junho, foi agora no último domingo. Se não fosse a pandemia, provavelmente, né, muitas paradas seriam realizadas em todo mundo e tudo mais. Mas esse ano foi tudo dentro de casa, indoor. Então o pessoal fez alguns movimentos pela internet e tudo mais. Mas é importante que a gente valorize e entenda todo esse dia, né? E tudo que ele traz num contexto histórico muito importante. Eu vi que no dia algumas pessoas falaram algumas coisas, postaram, né, alguns pensamentos, algumas fotos, falaram de uma personagem muito importante, que foi Marsha P. Johnson, e a gente já vai falar dela. Então o que acontece? E eu fiz umas pesquisas aqui para não falar nenhuma besteira, principalmente com relação a data e tudo mais, que é o seguinte, até 1962, todos os estados americanos reconheciam a homoafetividade como crime. Então, não existia, não existia direitos nenhum, era uma coisa assim, era viver na ilegalidade mesmo, era crime, era errado. E a gente tem que lembrar que até hoje, em 2020, alguns países ainda consideram a homossexualidade como crime, como doença, são absurdos, né? Mas o mundo é grande e é isso. A gente ainda tem muito a crescer. Então, quando foi no dia 28 de junho de 1969, aconteceu um episódio muito importante num bar em Nova York. Era o único bar que funcionava e era abertamente gay, dito como um bar gay. Só funcionava porque pagava propinas altíssimas para a polícia para conseguir estar de portas abertas. Mas mesmo assim, quando foi no dia 28 de junho de 69, 4 policiais entraram no bar, separaram as pessoas, quiseram começar uma revista, queriam levar algumas pessoas presas pelo simples fato de serem homossexuais, travestis na época, porque eles nem tinham nenhum tipo de nomenclatura correta, então eles falavam simplesmente que eram homens vestidos de mulher. Nada mais, até tem no texto que eu tô olhando, que eu fui pesquisar, eles usam até aspas, porque era a forma bruta e grosseira de que se dizia, era um homem vestido de mulher. Então eles entraram e aí começou uma complicação, porque eles não sabiam quem que eles poderiam ou não revistar, né, os policiais homens e as policiais mulheres, quem que eles poderiam revistar. E aí com essa bagunça, muita gente em volta do bar, fora do bar, dentro do bar tinha cerca de 200 pessoas, e uma voz se levantou e disse não, e se rebelou mesmo contra aquela violência policial extrema, que foi Marsha P. Johnson. E aí é muito importante, e até o texto que eu peguei tem exatamente o que eu queria falar, a sequência do que era Marsha P. Johnson.
Marsha era uma travesti negra, latina, portadora de HIV e foi uma das maiores referências ativistas nos Estados Unidos pela libertação da comunidade LGBTQIA+. Então, é muito importante que a gente fale essas características, porque hoje em dia, se as pessoas conseguem viver à sombra dessa, né, de falar que é gay, não falar, você não parece gay, eu sou discreto, fora do meio, eu não levanto bandeira, todas essas frases e falas que a gente vê a galera tendo, né, você nem parece. A gente tem que lembrar que toda essa voz aí, que ecoa como uma coisa, um orgulho de ser gay e não parecer gay, ela só existe porque existiu, em 1969, uma travesti negra que enfrentou a polícia e falou, não. A gente tem que lembrar sempre que essas vozes de revolta, de ir contra um sistema podre, sempre são vozes muito fortes. E não são essa voz de, eu aqui, né, eu não pareço muito gay. Então, assim, se você vive essa vida confortável, segura hoje, se a gente vive, né? Se eu vivo, todos nós vivemos esse conforto de ser gay hoje, a gente tem que dar reconhecimento total a essas vozes, e Marsha foi uma delas, né? Uma voz que se levantou contra a violência policial, contra essa discriminação absurda. Então a gente tem que reconhecer muito essa voz e todas as outras, né? Que são as vozes mais fortes desses movimentos, que deram vida digna a muita gente até hoje. Tem uma outra característica interessante de se falar, é que no dia... Isso aconteceu em 69, mas a gente tem uma data legal também de ser dita, e aí eu tenho aqui também uma pesquisa que eu fiz, foi o seguinte... em 81, aí o que acontece? Tem essa revolta, os movimentos começam a acontecer em sequência, então assim, aí depois o dia 28 fica marcado por isso, que acontece essa rebelião no bar lá em Nova York, nesse Stonewall Inn, ficou famoso por conta disso, e com os anos subsequentes, o movimento começa a aumentar, nasce a Parada Gay de São Paulo, que na primeira edição teve 2.000 pessoas, e hoje em dia tem mais de 1 milhão de pessoas. Então, assim, e tudo isso se deve a essa levantada, essa não, entendeu? Que foi dita em Stonewall Inn em 69. Consequência disso e dessa abertura de voz e de cara para as pessoas da comunidade LGBTQIA+, alguns periódicos, alguns jornais direcionados a esse público foram lançados. E fica muito forte um periódico que foi lançado no Brasil em 81, que chamava Xana com Xana. Ele era direcionado ao público lésbico, e ele era vendido, distribuído em um bar que chamava Ferros Bar. E o que acontece? Esse bar, os donos do bar, em 83, eles se rebelaram contra, os donos do bar se rebelaram contra as frequentadoras do bar e das ativistas que faziam a comercialização, inclusive, do jornal dentro do bar. Eles se rebelaram contra elas, mandaram elas embora. E aí, quando foi no dia 19 de agosto de 83, exatamente, dia 19 de agosto de 83, as ativistas do GALF, que era o Grupo de Ação Lésbica Feminista, elas fizeram um ato político no bar. E aí acabou ficando conhecido como o Stonewall Inn brasileiro. E no dia 19 de agosto, que foi a data que isso aconteceu, hoje em dia é comemorado o Dia do Orgulho Lésbico. Então a gente tem essa data também legal de ser dita. E o orgulho é isso, gente. É o orgulho de, hoje em dia, poder ter uma vida normal por conta dessas pessoas que no passado enfrentaram aí regimes políticos e militares e tudo mais para conseguir enfrentar e dar voz e dar vida e dar tudo que hoje a gente pode viver e ter sendo gay e tudo mais.
Então é muito importante. Aí a galera caiu muito, porque o Congresso, porque a bandeira, porque não sei o quê. Eu acho que a gente tem que ter em vista, com relação ao Congresso em Brasília, que teve as cores e tudo mais, a gente sabe, a gente tá num momento horrível, o governo não tem nenhuma preocupação com essa comunidade, não tem nenhum tipo de respeito, a gente tem um presidente completamente homofóbico, a gente sabe de tudo isso. Mas eu acho que a gente tem que lembrar só de uma palavra que saiu em todas as manchetes dizendo sobre a bandeira que foi, né, projetada lá no Congresso Nacional. É a palavra primeira, né? Na verdade, a primeira vez, né? Em todas as manchetes sai isso. É a primeira vez que fazem isso. Então, assim, tá tudo errado? Tá tudo errado. A gente tem alguma política voltada para esse público, voltada para a saúde dessas pessoas? Não, a gente não tem. Mas a gente tem que valorizar apenas isso. É a primeira vez. Então, a cada passo dado, a cada conquista para a comunidade LGBTQIA+, a gente tem que valorizar. E dizer, beleza, massa, então de parabéns, mas ainda falta muita coisa. Então, eu acho que é um passo dado, é uma presença marcada ali, demarcada como estamos aqui, então, assim, engolindo ou não, vocês estão tendo que fazer uma homenagem aí, né, para poder agradar as pessoas, mas muito ainda tem que ser feito, né? E o primeira vez é que é o importante, pela primeira vez na história deste país, né? Bom, temos aí, falei pra caramba, o vídeo tinha que ser só esse tema, né? Mas tudo bem. Temos um ministro da Educação Ctrl+C, Ctrl+V, que aparentemente não terminou o EJA. Daqui a pouco vai aparecer aí alguma professora, diretora de escola falando que ele faltava no ensino médio e não conseguiu concluir, porque o cara não tem nada, o cara não tem doutorado, o cara não tem mestrado, as universidades todas entrando em contato dizendo, gente, ele não fez aqui o curso, ele não defendeu tese nenhuma aqui. E aí ontem, inclusive, no Roda Viva, tava a Natália Pasternak, que é microbiologista muito maravilhosa, né? Fala que tá aí numa luta com o coronavírus e tudo mais. E ela falou, é muito interessante, né? Um país que não valoriza nada na educação, um país que fala que as universidades são uma balbúrdia, que é uma bagunça, né, que as universidades têm plantação de maconha e tudo aquilo que o antigo ministro, né? Que parece aquele cargo do... Defesa contra a Arte das Trevas, do Harry Potter, né? Cada hora entra um pior. Apesar de toda essa má fama que o governo quer mostrar que a educação brasileira tem, na hora de montar um currículo, o que eles querem o respeito que a ciência traz. É o respeito de ser doutor, é o respeito de ser mestre, é o respeito... Então, assim, é uma desvalorização tão grande da educação, mas na hora de dizer que você é alguma coisa, você vai lá nos títulos da ciência para dizer que você é capacitado, né? Então é muito importante isso. Seguindo com a política, né? Brasília, o Bolsonaro está em silêncio e isso é um motivo de comemoração. Então, desde que uma certa pessoa foi encontrada aí num sítio de Atibaia, Bolsonaro está em silêncio. E aí eu até vi uma reportagem falando que a gente não tem que achar que isso vai ser levado para uma forma de governo mais polida ou que esse silêncio vai durar muito, mas cada dia que a gente fica sem ter que ver, ouvir ou ler algum absurdo do presidente da República é motivo de comemoração. Então temos aí 10 dias de razoável silêncio do presidente. E por falar em presidente, eu vou encerrar o vídeo de hoje falando sobre um assunto extremamente importante e é uma dica bem boa mesmo, que é o curso que a Folha de São Paulo lançou. Que, na verdade, a Folha de São Paulo, ela tá... Vou recapitular um pouquinho. A Folha de São Paulo teve uma campanha muito importante na época das diretas já, que era Use Amarelo pela democracia, e agora ela trouxe de volta, né, depois de tanta discussão aí, esses temas rondando aí a nossa democracia tão jovem, então ela rememorou aí, reviveu essa campanha, que é o Use Amarelo pela Democracia, e lançou um curso sensacional, que eu já fiz a primeira aula agora, e eles já disponibilizaram a primeira aula agora no último domingo, sobre a ditadura. O Brasil tem uma ditadura de 35 anos, né, apenas, e a gente tem mais da metade dos eleitores brasileiros tem menos de 40 anos. Então, a gente tem uma população votante
que não teve conhecimento político, educação política, não pôde durante muito tempo discutir política, porque esse era um assunto que era proibido. Então, assim, até a geração anterior à minha, não falava sobre isso, porque não podia falar, entendeu? Por exemplo, meus pais, quando a minha mãe nasceu, por exemplo, em 68, foi o ano, né, a época que a coisa ficou pior, assim. Então você vê, eles cresceram e não se falava de política, era uma coisa que a população não tinha que falar, quem falava de política se ferrava. Então, assim, e aí quando isso foi liberado, não, vamos falar de política, as pessoas elas acham que elas têm que ter algum posicionamento político, né? E aí você não tendo educação política e tendo que ter um posicionamento político, você tem o quê? Posições ignorantes, pessoas que não sabem votar e muita coisa que a gente tá vendo. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, tal, faça. Eu vou até pegar aqui para não falar nenhuma besteira. Que foi a ditadura. Eu só vou pesquisar para falar certinho. Aqui, ó. Pesquisei, não deu certo. O site para fazer essa inscrição é o que foi a ditadura.folha.uol.com.br. Acessa, se inscreve, a aula é muito boa porque eles multiplataforma, então assim, tem texto, tem vídeo, tem áudio, tem imagem, então assim, vai lá, se inscreve, faz, é muito bom e espalha isso, divulga. Porque é necessário, gente. É necessário pra gente ter uma formação aí política mais decente e todo mundo entender que a ditadura não foi boa para ninguém. A não ser pra quem fez o que acontece, né, o que aconteceu, tudo, né, como foi. Então é isso, o vídeo de hoje foi longo pra caramba, mas espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, nossa, nem sei como te agradecer. E é isso. Semana que vem a gente tá junto de novo. Fica em casa e é isso. Beijos e até semana que vem.